Olá! Nessa segunda parte, nós vamos resolver o problema da soma de dois números binários, mas agora considerando que o seu entrevistador não permitiu você utilizar o fato do inteiro ter um tamanho arbitrário. E nesse problema a gente vai simular que o seu entrevistador também permitiu que você utilize as bibliotecas do interpretador padrão do Python. Não poderemos mais então fazer simplesmente a conta da maneira simples que está aqui, mas teremos que efetuar o algoritmo. Só para relembrar, o que eu vou ter que fazer é percorrer cada uma dessas strings de trás para frente. Eu vou ter que completar a menor das strings com zeros à esquerda, para elas ficarem com o mesmo tamanho. E depois eu posso efetuar o algoritmo. Como nós teremos que fazer a transformação tanto para n quanto para n2, nós podemos criar uma função que faça essa parte de reverter e transformar cada um dos caracteres em um número inteiro. Então eu vou fazer assim, ó, n igual a less to great significant digit. E aí eu passo a string que eu quero transformar. Então vamos criar essa função. Então ela vai pegar uma string s e fazer essa transformação. Como eu quero transformar cada um dos elementos, eu posso utilizar a função map, onde, como primeiro argumento, eu passo qual a função que deve ser aplicada a cada um dos caracteres. No caso, só transformar em inteiro. E o segundo parâmetro é a string. Só que lembrando que eu quero reverter essa string. Então eu posso utilizar, por exemplo, a função reversed para reverter. A gente pode dar uma testada imprimindo o list de n, só para dar uma conferida se a coisa está funcionando. Então olha lá, justamente eu estou pegando o meu n, o primeiro número, e revertendo aqui, ó, 0, 1, 1, 1, 1. Então, resolvido esse problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar, porque eu tenho que fazer a mesma coisa para n2. E aí eu tenho parte do meu problema resolvido. Agora, eu quero caminhar no primeiro desse primeiro iterável, no primeiro do segundo. No segundo do primeiro, no segundo do segundo. No terceiro do primeiro com o terceiro do segundo e assim por diante. Para fazer esse tipo de coisa, existe já uma função na biblioteca padrão que se chama ziplongest. Eu vou te mostrar aqui, olha. D2 em ziplongest, onde você diz quais são os dois iteráveis pelo qual você quer passar. E vamos dar uma olhada no que esse ziplongest faz. Eu vou mostrar aqui no console do Python. Bom, a primeira coisa é que eu tenho que importar, né? Então a linha do import está aqui em cima. Então eu tenho que importar essa biblioteca para utilizar. E olha o que acontece se eu passar para o ziplongest uma lista com dois elementos, só 0 e 1. E aí eu passo uma string A, B, C, D. Então, esse iterável tem 4 elementos e o primeiro tem 2. Vamos ver o resultado. Na realidade, tenho que transformar o resultado em lista. Então, pego o último resultado com underscore. Olha o que ele retorna para mim. Ele retorna primeiro do primeiro iterável com o primeiro do segundo. O segundo elemento daquela lista com números e o segundo elemento da string com B. Nesse momento, a lista numérica foi exaurida, não existe mais nenhum elemento. Olha o que o ziplongest faz. Ele coloca o none por padrão, e aí ele continua indo para o terceiro elemento da string, que é o C, depois ele vai para o quarto, que é o D, preenchendo o primeiro com none, porque a lista de números já foi exaurida. Tem como a gente controlar qual é este valor
com o qual ele vai preencher. Por padrão é nulo, mas pode ser outra coisa. Por exemplo, um 0, que é o que a gente está interessado. Então, se eu transformar isso aqui em lista, olha o que vai acontecer. Agora, em vez dele preencher os valores quando a lista de números foi exaurida com none, ele está preenchendo com esse parâmetro que eu coloquei de fill value, ou seja, o valor 0. Então, nós podemos utilizar isso para resolver o nosso problema aqui, que é simplesmente fill value igual a 0. Então, eu já estou caminhando nos meus algarismos do menos para o mais significativo algarismo, preenchendo os valores daquele que for menor com 0. Para resolver o problema, eu ainda preciso manter uma variável para saber se a soma dos algarismos menos significativos anterior foi maior ou igual a 2. Então, eu vou chamar assim, last the sum. Inicialmente é 0, porque inicialmente não tem nenhuma soma. Então, eu já tenho todas as minhas variáveis para utilizar. O que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada theSum, onde eu vou somar o vai1 mais o dígito atual das duas sequências. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me preocupar, atualizar o last theSum. Qual vai ser o valor desse cara? Vai ser 0 se aquela soma ali for menor que 2. Ou seja, só vai 1 se a soma der maior que 2, porque eu só posso utilizar os algarismos 0 e 1 na notação binária. Caso contrário, ele vai ter o valor 1. Além disso, eu vou precisar guardar o resultado em alguma estrutura. Como eu estou começando do algarismo menos significativo, eu vou utilizar justamente a minha fila duplamente ligada, porque eu vou inserir os menos significativos na esquerda. Esse algarismo menos significativo ele tem que ser empurrado para a direita, conforme o processo avança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou justamente utilizar, então, aqui um resultado que vai ser igual ao meu deck. E aí, o que eu vou fazer? Pego no meu resultado e vou utilizar lá o método appendLeft que a gente aprendeu na aula de introdução dessa sessão. Vou colocar quem aqui? Vou colocar o theSum resto por 2. Só que tem um detalhe, né? Eu quero formar de volta a string, e isso aqui é um número. Então, se eu quiser, eu já posso transformar isso aqui em string antes de colocar o resultado nessa lista. Terminado o processo, eu só tenho que tomar um cuidado. Pode ser que ainda tenha sobrado um da soma dos algarismos anteriores. E justamente eu utilizei os dois valores aqui no teste do print em que isso acontece. Então, depois de terminar o processo de percorrer todos os algarismos, você ainda tem que checar se o last theSum é igual a 1. Porque se for, você ainda tem que adicionar mais um algarismo 1 no seu resultado. Agora eu posso retornar, então, o meu resultado. Só que eu tenho que lembrar que eu quero transformar de volta isso para string. Então, a gente pode utilizar aquela função que nós vimos na aula de listas, que é o join, que serve para transformar uma lista de volta em uma string. Se isso funcionou, vamos rodar aqui. Então, olha lá, o resultado que foi impresso é justamente o esperado que nós já havíamos feito manualmente aqui em cima no comentário. Então, vamos ver aqui a execução. Primeiro, os dois algarismos aqui da ordem reversa. Então, eu tenho os valores de 0 e 0. Last theSum também é 0 nesse caso. Então, a soma, no fim das contas, vai dar 0. Vou para a próxima linha.
como deu 0, o last the sum tem que ser 0. E aí eu insiro à esquerda o resultado do resto de the sum por 2. Olha lá, constando aqui o 0 no resultado. Vou para os próximos algarismos, que no caso vai ser 0 e 1. Soma total com o last the sum vai dar 1. Portanto, o last the sum tem que ser 0. Agora eu vou ter no meu resultado o algarismo do resultado do resto de the sum por 2, que é 1. Então tá lá, 1 também. Agora D1 e D2 são 1, portanto the sum vai dar 2. Logo, o last the sum agora tem que ser 1, e o resto por 2 dá 0. É o que vai entrar no resultado. De novo, D e D2 possuem o valor de 1. Com o last the sum, eu vou ter um the sum de 3. Portanto, last the sum continua sendo 1. E aí eu coloco o resto por 2, que no caso também vai dar 1 no meu resultado. Note que agora o segundo iterável terminou, porque eu já percorri pelos 4 algarismos dele. Então, por conta do fio velho 0, o valor de D2 sempre vai ser 0 a partir de agora. Mas veja que o valor de last the sum possui o valor de 1, que somado com D vai dar 2. Portanto, last the sum continua tendo que ser 1. E eu vou colocar aqui um 0 no append. Vou repetir o processo, que é o mesmo de novo, a mesma coisa. De novo, sobrou um last the sum, portanto, the sum vai ser igual a 2. De novo, eu vou colocar o 0 no meu resultado. Finalmente, eu acabei a busca pelos algarismos. Mas eu ainda possuo o número 1 no last the sum e eu tenho que acrescentar isso no resultado. Então é isso que eu estou fazendo nesse último if aqui. Feito isso, eu tenho ali o result, que eu simplesmente vou transformar em string para ser impresso aqui no console. A análise de complexidade disso vai depender, então, tanto do tamanho de n quanto de n2. Este for ele é proporcional àquele que tiver o maior tamanho. Então, na prática, a complexidade desse algoritmo, e isso tanto em termos de tempo quanto de memória, porque eu estou pegando cada um dos algarismos que é produzido nesse laço e armazenando em result. Então, a análise tanto para o tempo quanto o espaço, nesse caso aqui, é igual. Então, eu vou ter o quê? Vai ser o valor máximo entre n e n2. Então, continua sendo um algoritmo linear. Eu vou fazer mais 2 outras partes desse problema, considerando o nível de aceitabilidade de uso de bibliotecas do seu entrevistador. Até mais!